Então, vamos lá. Vamos a comenzar nuestra primera aula. Então, eu sei que vamos falar um tema agora, eu diria, um pouco de teologia fundamental, ou seja, teologia muito simples, mas eu acho importante, antes de... aqui chegou Marco Antônio, vamos admitirlo. Chegou, já admiti. Então, eu acho importante entender um pouquinho. Vamos visitar, no fundo, Israel é importante pela história de Jesus, não? Todo mundo estamos de acordo nisso. Mas Jesus é uma figura muito controvertida. Ainda hoje, 2000 anos depois, Jesus é uma figura questionada em muitos sentidos. Mas, a diferença de outras religiões, não? A religião muçulmana, a religião judaica, a religião budista, nossa religião tem um fundamento histórico muito, muito sólido. Nós acreditamos em um ser humano real que viveu em um lugar que se chama Jerusalém, Nazaré, etc., que afirmou ser Deus e que provou isso. Então, eu, nesta introdução à peregrinação, eu quero dar alguns elementos para vocês entenderem como nossa fé não é uma fé apenas, digamos, de emoções. Eu acredito, muito bom acreditar em Jesus, Jesus é muito importante para mim. Claro que sim, mas ela tem um fundamento histórico, um fundamento racional. Ela tem muitas provas e vão ver que não dá para dizer que eu posso demonstrar que Jesus era Deus. Não se demonstra, mas se chega quase ao limite disso. Acreditar que Jesus é Deus é um ato racional, é algo que faz lógica, algo que tem fundamento muito forte. E isso também é importante em nossa fé. Então, vamos lá, não? Hoje tem tanto livro, não? Se lembram do Código da Vinci e de outros livros, inclusive de teólogos, inclusive teólogos católicos, que afirman coisas como que Jesus não era Deus, que Jesus não existiu realmente, que Jesus não fez milagres, por exemplo, que a multiplicação dos pães não foi um milagre assim no sentido de multiplicar o pão, sim, mas Jesus compartilhou seu pão e isso motivou todo mundo a compartilhar e então teve muito pão. Não. Alguns pensam que Jesus simplesmente foi um homem muito heróico, muito sábio, que foi condenado pelos romanos, e a primeira comunidade, ou pior ainda, na Idade Média, ele foi divinizado. Perdão, alguém queria perguntar algo? Tá bom. São teorias, coisas que você encontra na internet, que as pessoas pensam, ou outra coisa, por exemplo, os protestantes, sem ir muito longe, afirmam que Jesus nunca quis fundar uma igreja. Ele simplesmente pregou a verdade sobre Deus, a verdade sobre o mundo, mas ele não queria fundar uma igreja, e, portanto, a verdade, cada um funda a sua própria igreja. Todos somos a igreja. Bom, a verdade, tudo isso tem muito fundamento. Se a gente entra, estuda, e com imparcialidade, com objetividade, nos aproximamos a esse fenômeno que se chama Jesus. Então, nosso checklist vai ser o seguinte, hoje, não? A aula de hoje. Em primeiro lugar, vamos ver, Jesus é só um mito. O que significa um mito? Significa algo que não existiu. Um mito é isso, o mito do Minotauro, não? E aí, então, era metade um cavalo e metade homem. Isso é um mito, nunca existiu realmente algo assim, não? Mas se contam histórias, etc. Então, será que Jesus também é um mito? Que nunca existiu uma figura como tal? Primeira coisa. Segundo, isso se fala a historicidade de Jesus. Esto es muy interesante porque también entramos en la historicidad de los evangelios, que es nuestra principal fuente donde conocemos a vida de Jesús, ¿no? ¿Los evangelios son reales, son históricamente valiosos? ¿O es un documento de la iglesia que les manipulan, etcétera, cuando las personas piensan o critican? En segundo lugar, vamos a ver
se Jesus é uma lenda. O mais importante é o mito, mas depois vamos ver um pouco mais brevemente. Se Jesus é uma lenda, qual é a diferença entre um mito e uma lenda? O mito não existe, nunca existiu. É uma história inventada por o ser humano. A lenda existe históricamente, porém, ela é, digamos, distorcida pela história, decorada pelos seguidores, etc. ¿no? Por exemplo, Buda tem muito de lenda, não? Existiu Buda? Existiu, mas muita coisa que se fala, que se conta, não é rigorosamente histórico, não? O rei Arturo de la Mesa Redonda, lembra, não? Bom, existiu, isso é histórico, porém não é aquilo que contam as novelas de cavalaria, não? Aí tem muita invenção sobre algo que tem um fundamento histórico. E a terceira coisa que faltaria descartar é se quando Jesus falou que ele era Deus, não? Porque esta é a coisa mais incrível de Jesus, ele afirmar ser Deus, não? Quando ele afirmou isso, não seria que ele estava falando em sentido poético? Ele muitas vezes falou assim, não? Eu sou a luz do mundo, mas não quer dizer que ele seja feito de luz, não? É um jeito, digamos, poético de falar. Quando ele dizia, eu sou Deus, não será que ele também queria falar assim de um jeito poético? Se eu consigo convencer vocês que essas três coisas não são verdade, estamos diante de um ser humano, um homem chamado Jesus, que existiu 2000 anos atrás e que fez claramente um sucesso enorme lá, muito seguidor, muito, revolucionou toda a Galileia e a Jerusalém daquela época, e acabou crucificado, e ele afirmou ser Deus. Então, aí viene, isso veremos na próxima aula, se Jesus provou ou não provou a sua afirmação de ser Deus. E vão ver que, al final, ele prova, ele tem, realmente, Jesus é uma figura histórica, porém, uma figura também de fé incrível. Ele sabia que nós somos seres racionais e que nós precisávamos entender isso, e ele nos deu todos os elementos necessários para nós também acreditar. Então, para isso, vamos a usar vários elementos, fontes paralelas, vamos a estudar un poco de, ¿cómo se llama? Crítica histórica, ¿no? Vamos a ver primeiro argumento de la historicidade de Jesus. Jesus não é um mito, esse é nosso primeiro ponto. Jesus não é um mito, Jesus existiu realmente. O primeiro argumento é muito simples. Muitas pessoas que não são cristãos, que não acreditam na divindade de Jesus, falaram dele. Inclusive, inimigos de Jesus falaram dele e deixaram escritos falando dele. Isso é uma prova, historicamente falando, é uma prova de que Jesus, como ser humano, existiu. Isso foi um fato histórico, não? Então, aqui neste desenho, vão ver vocês duas linhas, não? En la línea de baixo, que tiene un punto vermelho, é la línea cronológica da vida de Jesus. Están viendo que yo estou aquí el ano 1, etc., ¿no? Y encima, el personaje en questão. Este personaje, por ejemplo, se llama Cornelio Tácito. Él vivió entre el año 56 y el año 117. O sea, este segmento que aparece aquí como en la cor cinza. Jesús está aquí en la cor marrón, ¿no? Aquí nació, aquí murió. O sea, este señor, Cornelio Tácito, él era romano, nació un poquinho después de la muerte de Jesús, ¿no? Unos 20 años después. Y en el punto vermelho es la época en que se calcula que escribió el texto, ¿no? que vamos a comentar. Entonces, este Cornelio Tácito, que era un historiador de Roma, escreve así, no ano 100 más o menos. Seu fundador, falando dos cristãos, llamado Cristo, fue condenado a muerte pelo procurador Poncio Pilato, imperando Tiberio. Como ustedes ven, él está citando una serie de fuentes y puntos de referencia romanos, porque los romanos eran muy rigurosos y muy organizados. Ellos hacían historia de todas las campañas y todas las conquistas que les hacían. Más interesante que él data
fala de Jesús como de un evento histórico, ¿no? Inclusive da las coordenadas políticas, ¿no? Quién era el emperador, quién era el procurador, etc. Otro, Plinio o Joven, nació en el año 61, fue gobernador de Bitinia. Él dice así: no encontré en ellos, los cristãos, ¿no?, sino una superstición condenable e inmoderada, ¿no? Entonces, como pueden ver, no tiene un concepto muy bom dos cristãos, mas ele afirma a existência dos cristãos, estou falando no ano 100, ou seja, praticamente um pouquinho depois do ano 100. ¿Por qué le dice que es una secta o una superstición condenable? Porque imagina un romano, un pagão, que escuta falar de unos cristãos y que escuta falar de que eles se reúnen pela noite en casas para comer el cuerpo de alguien. Ah, parece que, no sé, el cuerpo de un tal Cristo. Bueno, en fin, era difícil para ellos entender. Solo escuchaban rumores y ahí ficaban con una idea distorcida de lo que era el cristianismo. Otro, Suetonio, dice así: os cristãos submetidos a tormentos son un género de hombres pertenecientes a una superstición nova y maléfica, ¿no? Mas olha como todos testimonhan a existencia de los cristãos, ¿no? Este Luciano de Samosata, él le decía: adoran un hombre o distinguido personaje que introduce seus novos ritos y por eso fue crucificado. Está hablando de Jesús, ¿no? O sea, él es un otro historiador que ellos van, consultan fuentes, escriben la historia de Roma o de las diversas provincias, ¿no? Y ahí también consignan Jesús. Hasta llegar a Flavio Josefo. Flavio Josefo es uno de los grandes personajes, historiadores romanos. Él era judeo, nacido de familia judaica, porém, después adquirió a nacionalidad, a ciudadanía romana, y era a pleno derecho un romano, ¿no? Y él era un historiador, un escritor. Él acompañó a Tito, que después sería emperador, cuando Tito era apenas un general, en la campaña contra Jerusalén. Entonces, él vivió eso, él como judeo entendía la cultura, entendía las lenguas, todo. Y él escribió mucho sobre Jesús. Olha este texto, por ejemplo, de él. Por aquella época apareció Jesús, en su famosa historia de Israel, ¿no? De las batallas de Israel. Homem sabio, si se puede llamar hombre, fue autor de obras maravillosas, mestre para quien recibe con gusto a verdade. Atraiu a sí mesmo muitos judeus y también muitos gentis. Ese era o Cristo. Tendo sido denunciado pelas autoridades do povo, Pilatos o condenó a suplicio da cruz. Y continúa Flavio Josefo: mas os que antes o amaran le fueron fiéis no amor. Jesús apareció resucitado después del tercer día, como tinha anunciado los divinos profetas, que tinham predito dele esas y otras 1000 cosas maravillosas. Dele tomaron seu nome os cristãos que perduran até hoje. Entonces, eso fala Flavio Josefo. Los historiadores acreditan que algunas de las frases tal vez no son de Flavio Josefo, sino agregadas posteriormente, porque son muy devotas. Flavio Josefo no fue cristiano, no se convirtió al cristianismo, entonces algunas frases parecen como muy devotas de Jesús, ¿no? Mas el texto histórico, él es muy antiguo y está conservado, existen varias copias, etc. Entonces, pronto, hola, Jesús existió, un monte de gente que no es cristão fala dele, y ahí tem una lista ainda de otros textos, até o Talmud judaico fala de Jesús. Ahora, otra cosa interesante para demostrar la existencia de Jesús es que nuestra principal fuente, digamos, de conocimiento de la vida de Jesús, que son los evangelios, son textos históricamente de un valor incalculável. Si a gente compara o valor histórico dos evangelios con cualquier otro texto histórico, eles son simplesmente los más válidos y los más irrefutables que existen prácticamente en todo el mundo. Si nos aplicamos la crítica histórica a los evangelios, eles pasan sobrados, digamos, la prueba del tiempo y de la veracidad. Olha esto aquí. Nós temos hoje textos antiguos, significa textos anteriores al edicto de Milán.
El edicto de Milán fue un edicto muy importante que promulgó Constantino, transformando a religión cristã en la religión oficial del Imperio Romano. Eso aconteció en el año 323. Eso é uma data muito simbólica, porque a partir dessa época, o próprio imperador, o próprio Império Romano se dedicou a difundir a religião católica pelo mundo inteiro. Eles construíram muitas igrejas, eles fizeram copiar muitos textos, eles levaram essas Bíblias e esses evangelhos ao mundo inteiro, financiaram conventos e financiaram, enfim, todo tipo de coisas. Então, muito da extensão del cristianismo se deve ao Império Romano, especialmente a partir do Edicto de Milán. Então, aqui não vou considerar todo o que aconteceu depois del 323, mas antes, textos antigos durante a perseguição. Esses textos são muito valiosos porque eles estão muito próximos dos fatos. Aqui princípio de historicidade muito importante. Si yo quiero escribir una historia de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, yo puedo ir a la Wikipedia y, en fin, leer un montón de artigos y escribir mi propia historia de la Segunda Guerra Mundial. Mas el valor histórico de esa historia que yo voy a escribir es muy pequeño, porque yo no viví la Segunda Guerra Mundial. Eu não sei fontes directas da Segunda Guerra Mundial, eu usei a Wikipedia, imagina. Então, se eu quisiera hacer un texto realmente de un valor histórico importante, yo tendría que ir a entrevistar a testemunhas oculares que ainda viven para tentar estar lo más próximo posible dos fatos. Aí o meu estudo ganharia uma certa relevância, um certo valor, porque eu estou entrevistando fontes que são muito próximas dos fatos, ok? Então, por isso que nós não consideramos os textos modernos, los posteriores al Edicto de Milán. Importantes son los textos antiguos, los que son muy próximos, los que casi que son testemunhas oculares de los fatos de Jesús. Si consideramos los textos copiados antes del 323, olha esto aquí. Tenemos la iglesia onde ten en la Biblioteca Vaticana, en la Biblioteca de Oxford, en la Biblioteca de la Sorbona, en la Universidad de París, sei lá, por todo o mundo, eso no está todo en un solo lugar, ¿no? Mas nós temos hoje 325 evangelios completos. Evangelios igual que el que você comprou en la Ave María, en el e-commerce, igual. Nós temos un texto igual a ese, no uno, 325 evangelios iguais, conservados en papiros muy antiguos, imagina que son todos anteriores al 323, conservados en bibliotecas y en lugares, ¿no? Entonces, ese es un texto que ninguém puede decir, eso fue inventado en la Edad Media para oprimir o povo, para hacerle acreditar mentiras. No, es que eso está siendo falado no Evangelio, que está escrito en textos anteriores al 323, y no mas muitos evangelios. Tenemos también 250 colecciones incompletas do Evangelio. Colecciones significa trechos dos evangelios, ¿no? Tenemos otros 200 libros. Los evangelios no son los únicos libros antiguos. Tem muitos otros libros que falan de Jesús y de la doctrina de Jesús que no entraron oficialmente nos evangelios, mas eles son antiguos y falan cosas muy válidas, ¿no? Tem un catecismo, por ejemplo, un catecismo muy antiguo del século I que se llama la Didaqué. Nós temos esse texto até hoje, conservado, esse sim, em los museus vaticanos, a Didaqué, que era uma catequesis que se usava para formar los que se iban convirtiendo al cristianismo. Então, lógico, no está en los evangelios, mas son textos antiguos de grande valor. Tenemos 114 fragmentos neotestamentarios, o sea, pedazos dos evangelios. Son fragmentos porque son ainda más antiguos, ¿no? Y no son libros completos, son apenas fragmentos, pedazos, ¿no? Después tenemos os Santos Padres. ¿Quién son estos Santos Padres? Son un monte de santos, muchos de ellos murieron mártires, muchos de ellos defendieron la fe en esos primeros 3 séculos de la historia de la iglesia, y ellos escribieron muchos libros que nos dejaron hasta ahora. Santo Agostinho, todo el mundo conoce, por ejemplo, las confesiones de Santo Agostinho y otras, ¿no?
Então, tem muitos. Aí está San Justino, San Ireneo, San Clemente de Alejandría, Orígenes, Tertuliano, son todos anteriores al 323. Y ellos citan los evangelios numerosas veces. San Justino lo cita 330 veces. Orígenes lo cita casi 18.000 veces. O sea, los evangelios eran conocidos en aquella época estos todos son bispos, ¿no? Son sacerdotes, son bispos. Ellos conocen, obvio, porque pregan todo el día sobre eso. Mas ese también es una fuente muy interesante de Jesús. Son, digamos así, ecos do evangelio. E tem outros muitos textos. Então, olha que temos muito texto antigo falando da vida e da mensagem de Jesus. Isso não é uma invenção moderna. Para que vocês tenham uma ideia, vou colocar aqui um exemplo. Homero. Homero é um escritor, novelista grego, como você sabe, que escreveu a Ilíada e a Odisseia. Y ahí Homero escribió la Ilíada, por ejemplo, no século IX antes de Cristo. Hoy, en las bibliotecas del mundo, a copia más reciente que nos conservamos da Ilíada de Homero es do século IV antes de Cristo. O sea, entre el original y la copia más antigua que hoy conservamos, a 400 años. ¿Qué aconteció en esos 400 años? Esa copia del século IV antes de Cristo es una copia fiel del original. A gente no sabe. Y cuanto más tiempo pasó entre el original y la copia, menos certeza y menos valor tiene esa copia. Ahora, claro, ninguém cuestiona, ¿no? La Ilíada, todo el mundo aceita y es un documento de un valor altísimo, solo por ser del siglo IV antes de Cristo, ¿no? Otro, Platón, ¿no? Este filósofo griego también. Por ejemplo, los diálogos de Platón, él escribió no século III antes de Cristo. Porém, ¿lembran aquella historia de la queima, del incendio de la biblioteca de Alejandría? Eso se perdió. Las únicas copias que nos tenemos de la filosofía griega llegaron de Oriente, porque antes del incendio de la biblioteca de Alejandría fueron llevados algunas copias a Oriente. Entonces, cuando Marco Polo comenzó creó la ruta entre Europa y las Indias, digamos, orientales, entonces llegaron los primeros textos de Platón a Europa. El texto más antiguo de Platón que nos conservamos hoy es del século X después de Cristo. O sea, entre el original y la copia estamos hablando de 13 séculos. Imagina. Porém, ningún historiador cuestiona los diálogos de Platón, ni ningún de los libros de él, etc. Se considera histórico a pesar de eso, porque no existen motivos para destruir o para distorcer el tema, los escritos de Platón. Pues bien, veamos ahora este mismo criterio aplicado a Jesús y a los evangelios. Los evangelios son de un valor incalculable. Los evangelios completos que nos tenemos hoy están datados entre el año 250 y el 325, o sea, son del último periodo antes de la oficialización, ¿no? Las 200, entonces estamos hablando de 300 años de distancia entre la muerte de Jesús y los evangelios más antiguos que nos tenemos hoy. Después, los textos neotestamentarios, olha, ellos son un poco anteriores, del año 200 después de Cristo. O sea, ahora la distancia se reduce, ¿no? 250, ¿no? Ainda tenemos 200 escritos soltos, que son del año 100 al año 200. Ahí la distancia fica ainda menor. Y 114 fragmentos escritos entre el año 50 y el año 120. Esos fragmentos son muy antiguos. Y son claramente, voy a mostrarles ahora algunos de ellos, son claramente trechos do evangelio. Entonces, si nós temos un papiro que data del año 50, imagina, con un trecho do evangelio de Marcos en el capítulo 6, eso significa que eso es original de aquella época. No tem como duvidar disso. Isso é historicamente certo e comprovado. Então, olha,
4.686 textos antiguos en griego o en arameo. También tiene algunos en arameo, ¿no? Entonces, después tienen 10.000 textos escritos en latín, 9.300 en otras lenguas, todo anterior al 325. Entonces, evangelios tenemos, sumando todo, los segmentos, los fragmentos, los evangelios completos, los libros y las citaciones, etc. Nos tenemos casi 24.000 copias de los evangelios, contra a Ilíada, que se conservan copias antiguas a partir del século X, 643 copias antiguas, ¿no? Entonces, aquí en los evangelios estamos hablando de hasta 20 años de distancia, dos fatos. Un texto casi que podría ser un original. No tenemos cómo saber eso, mas até podría ser, ¿no? Y otro, el caso de Platón, de 800 años de distancia. Bueno, voy a pular aquí algunas cosas. Voy a mostrar por ejemplo, es un papiro muy famoso, el papiro P64. Este es un trecho do Evangelho de Mateus, ¿no? A predicação de João Batista e o Sermão do Monte. Aí essa foto que vocês veem são os papiros, não? É assim que nós os temos hoje, pedaços de papiro, mas está em grego e dá para ler e identificar que se trata de um texto evangélico. Esto data del século II. Mas há uma teoria bastante aceita hoje de un estudiador, de un estudoso, ¿no? Que se llama Tiede, que él es un estudoso de la caligrafía antigua. Y él dice que a pesar de que el carbono 14 no es muy preciso, ¿no? Él te da una aproximación de la época en que fue escrito o el material que fue usado, ¿no? Más él estudia las caligrafías y él dice que esa caligrafía griega es caligrafía del século I, no del século II. Entonces, hoy aceito que hizo probablemente, y aliás, es una copia griega del Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo fue escrito en arameo. Entonces, debe ser una copia, una traducción prácticamente de una copia original. O del original o de una copia. Eso data este trecho, este fragmento, del año 75. Imagina. Entonces, después tiene otro, que es el 7Q5, no vamos a estar en este lugar, esto se llama Qumran, esa foto que ustedes ven ahí, es una de las covas de Qumran, y nos vamos a visitar ahí. Esa fue una historia longa de contar ahora, ya contaré cuando lleguemos lá, mas fueron encontrados en 1964, perdón, sí, no, en 1964 fueron encontrados un monte de ánforas, unas vacías grandes con papiros antiguos, papiros abandonados por una comunidad judaica que se llamaban los esenios, que abandonaron ese lugar y dejaron los papiros enterrados dentro de esas ánforas no año 68. Entonces, imagina, nós quase que temos una copia del original del Evangelio de Marcos, ¿no? Este trecho aquí, ¿no? Aquí el trecho en concreto dice así, pues aquí encima está en griego, las partes que están entre paréntesis son las partes agregadas, ¿no? Mas como se consigue ver una parte, da para reconstruir y se ve que Marcos 6, versículo 52. Pues no tenían comprendido o milagre dos pães, se refiere a la multiplicación dos pães, ¿no? Antes, o seu corazón estaba endurecido, y cuando ya estaban no otro lado, dirigíranse a terra de Genesaré, y allí atracaron. E saindo eles do barco, logo o conheceram, ¿no? A Jesús, ¿no? Então, olha, esto puede ser até del ano 50, mais ou menos. Realmente incrível. Bom, tudo isto para falar, Jesus é uma figura histórica. Isto não é uma invenção. Temos provas arqueológicas, provas escriturísticas, muito, mas muito antigas, prácticamente contemporâneas a todos os supervivientes, os discípulos, companheiros de Jesus, não? Agora, existe outra possibilidade. Jesus existiu historicamente, sim, mas foi divinizado pela primeira comunidade. Se convirtió en una leyenda. Todo lo que contamos de Jesús no aconteció realmente. Vamos a ver si eso es verdad, si eso es posible. Cuando Cristo fue divinizado, entonces la gente tendría que preguntarse,
¿Cuándo? ¿Quién? ¿Por qué? ¿Cuándo Jesús fue divinizado? ¿Cuándo comenzaron a acreditar en la divinidad de Jesús? Eso no es, no es algo que no saibamos, ninguém consigue identificar. Todos los evangelios, hasta los más antiguos, eles falam a mesma coisa de Jesús. Jesús es Deus para todos eles desde o inicio. ¿Quién? También no tem un quién. Todos los evangelistas diferentes, Mateo, Marcos, Lucas, João, São Paulo, falam a mesma coisa. Por que eles fizeram isso? O que foi inventado e que é parte real? Não dá para distinguir nada disso. Se eu, por exemplo, digo, yo digo, oye, ¿no? No podemos decir, por ejemplo, que Elvis Presley ganó el premio da música brasileira por su creación literaria en lengua portuguesa. Si yo faço esa afirmación, inmediatamente voy a tener un monte de fans y estudiosos de Elvis Presley que van a falar mentira. Ele nem sabia falar português, não? Então, se Jesus foi divinizado pela primeira comunidade, então alguém deveria ter questionado. Ah, sim, el tal Jesus que tentavam divinizar, mas que em realidade não era mais que um homem. Ninguém fala isso. Como vimos, los testimonios paganos, até los testimonios paganos acreditan en un fundador de religión y un monte de seguidores fervorosos detrás de él, ¿no? Entonces, desde luego, como afirma Dan Brown en el Código da Vinci, desde luego a divinización de Jesús no es un fato medieval. Eso no, porque eso está en los evangelios do século I. Aliás, tem outro aspecto muito importante, que era o seguinte. A verdade, pensar que Jesus foi divinizado é meio absurdo, porque Jesus é um Deus completamente fora da curva. Se eu quero apresentar o meu Deus, eu lo apresento poderoso. Naquela época, para um judeu, pensar que Deus se ia encarnar, se iba a ser homem, mais ainda, que podia ser morto em uma cruz, flagelado e coroado de espinhas. Yahvé, o grande eu sou, que está em cima da montanha do Sinaí, entregando as tábuas da lei. Isso é uma coisa que o judeu simplesmente não pode pensar. Condenaram Jesus precisamente porque consideravam ele um grande herege. Como alguém pode chamar-se filho de Deus? Deus é aquele que você nem pode pronunciar seu nome. Ele está além de qualquer coisa. Então, este conceito deste Deus que ao mesmo tempo é homem, que sofre e morre em uma cruz, é um conceito cristão absolutamente impensável para um judeu. Então, é muito esquisito que alguém queira divinizar Jesus desse jeito. Não era assim que funcionava. Quem ia acreditar em um Deus assim? Se eu queria criar uma mentira, eu ia apresentar ele poderoso. Y también los paganos, o sea, los que no eran judeos, ¿no? Los romanos, también no podían acreditar en un Deus así. Para ellos Deus era el Deus platónico, el Deus aristotélico, el Deus, o en el peor de los casos, el Deus de Olimpo, el Deus griego, ¿no? Mas los deuses Olimpos es una telenovela, o sea, uno se casa, rapta a la mujer del otro, y ahí tiene un filho con no sé quién. Esa historia de los deuses griegos es como novela mexicana, ¿no? Y los filósofos griegos pensaban en un Deus así absolutamente impensable e inalcanzable. Aristóteles llamaba a Deus el motor inmóvil, o sea, aquel que mueve y no es movido por ninguém. Mas pensar que ese se encarna en un Deus y sufre en una cruz. Insisto, el concepto cristiano de este Deus es absolutamente impensable en aquella época. O sea, una divinización de Jesús, primero no sabemos quién escribió eso, mas después es muy difícil acreditar en una cosa de esas. No es el jeito que funcionaba, los mitos. Existen, por ejemplo, muchos evangelios que no son oficiales da Biblia, ¿no? Que no entraron en la Biblia, más que contan la vida de Jesús. Se llaman evangelios apócrifos. Esos evangelios apócrifos contan la vida de Jesús, tal vez contan fatos históricos que no son narrados en los evangelios, no sabemos cómo, mas ellos están contaminados. ¿Por qué digo que están contaminados?
Porque contan cosas que no parecen verosímiles, no parecen verdaderas. Contan que Jesús, cuando era crianza, o un amigo insultó a él y entonces él lo apuntó con el dedo y lo mató. Y después lo apuntó con el dedo de nuevo y lo resucitó. Y faló, no vuelta a hacer una cosa de esas, ¿no? Una cosa así. No, Nea, estoy ironizando, ¿no? Estoy caricaturizando, mas más o menos hizo. Una vez un evangelio apócrifo conta que Jesús fue un pasariño con vago y cuando terminó sopló y él se convirtió en un pasariño de verdad. Nos no acreditamos en esas cosas precisamente porque tiene una cierta connotación medio romántica, no achamos que eso sea realmente inspirado y verdadero. No, por eso la historia de iglesia siempre filtró esos evangelios como no auténticos, como queriendo contar cosas que fueron adicionadas por los autores, ¿no? Tal vez hasta con buena intención, mas no son verdaderas. Então, esse era o jeito de divinizar da época. As pessoas eram muito ingênuas. Então, este Deus cristão tão profundo, tão grande, com este mistério que até hoje nos surpreende pensar e meditar na Trindade, é uma coisa completamente fora da imaginação naquela época. Outra coisa, outro argumento, ¿no? Se eles divinizaram Jesus, ou seja, eles mentiram. Se eles mentiram, é porque eles estavam... Você mente quando você quer ganhar algum benefício. Eu falo assim, eu sou filho de Bill Gates. Claro que eu quero cobrar um cheque, não? Porque, senão, por que minto em uma coisa dessas, não? Igual na época, se eu estou mentindo sobre Jesus e eu digo, eu sou discípulo deste Jesus que era Deus, é porque eu quero ganhar um benefício. Mas esos discípulos no ganaron ningún beneficio. Al contrario, por afirmar la divinidad de Jesús, ellos fueron todos martirizados, perseguidos y cruelmente muertos. Si ellos tuviesen aceitado que Jesús no era Dios, ellos no morían. Mas ellos mantuvieron su palabra hasta el final. Y ellos murieron, cada uno de todos los apóstoles, excepto João. João fue el único que en lugar de muerto fue exiliado y murió de velho. Todo el resto murió martirizado y ellos no se arrepentieron y no negaron la divinidad de Jesús. Al contrario, ellos enfrentaron la muerte con la frente bien alta, precisamente porque acreditaban en una otra vida invisible, en un trono, en una vida eterna que Jesús les tenía prometido porque él tenía resucitado. O sea, los apóstoles, los discípulos, los seguidores de Jesús, los cristianos en aquella época, realmente acreditaban en la divinidad de Jesús. No era una mentira, no era una invención. O que consiguieron ellos con la divinización de Jesús, fueron expulsos del pueblo judaico, imagina, ellos eran judeos y fueron expulsos, ¿no? Cuando vos era expulso del pueblo judaico, de la comunidad judaica, perdía a herencia. Si seu pai era judeu e ainda hoje, não? Você tem uma casa e sei lá que coisas, você perde a herança. Essa é a lei judaica. E fora disso, ganharam muita perseguição, prisão e morte. Outro detalhe interessante para demonstrar que não é um mito inventado é que os evangelhos contam muitos detalhes. Quando você mente, você não conta muito detalhe, não? Você foi estudar na casa de um amigo e tinha que estudar na casa de um amigo e em troca disso se foi a uma festa, imagina. Depois chega a mãe da criança e pergunta, e aí, como foi o estudo? E a criança fala, muito bem, e já quer trocar de tema. Não quer que a mãe lhe pergunte muitos detalhes. Quem estava? Estava a mãe de seu amigo? Que comeram? Quanto mais detalhe eu dê, mais pistas dou para que me surpreendam na mentira. Então, quando você mente, você tende a ser genérico. Os evangelhos não são genéricos, ao contrário, eles são extremamente detalhados. Detalhes geográficos, detalhes culturais, de moedas, de tradições, de nomes, de cidades, de lugares. Detalhes históricos de personagens como de reis, ¿no? ¿Quién era el rey en aquella época? ¿Quién era el emperador? ¿Quién era el procurador? ¿Quién era el gobernador? Ellos dan todas las coordenadas políticas.
dan todas as coordenadas de los acontecimentos da época. Tendo feito Tibério um censo, lembram o censo por el qual que o emperador romano mandou fazer e por lo qual José teve que viajar com Maria grávida desde Nazaré até Belém? Era o censo. Esse censo existe históricamente datado. E por causa desse censo, inclusive, sabemos hoje que Jesus não nasceu no ano zero. Parece incrível, mas lá na Idade Média, quando criaram o calendário gregoriano, que é nosso calendário hoje, eles se agarraram, não calcularam bem a data de Jesus. Hoje, por uma série de historiadores e de estudos, sabemos que o censo foi 6 anos antes. Portanto, na verdade, Jesus nasceu 6 anos antes del nascimento de Jesus, não? Mas, enfim, deixa para lá, já ficou assim, não? Mas os evangelhos estão cheios de detalhes. Grupos políticos, divisões sociais, descrição de lugares, templo, as portas da cidade, como se chamavam, a piscina de Jerusalém, onde aconteceu X coisa, os caminhos, as distâncias. Olha, é incrível. Caminhava uma cidade chamada Emaús, que está 70 estádios de distância. Olha, tem uma cidade que hoje se identifica como Emaús, mais ou menos, não? Há certa discussão sobre isso, que está a 11 quilômetros, são justos 70 estádios. Ou seja, o evangelho está cheio de detalhe. Então, resumo. Aqui está o resumo de todo. A divindade de Jesus é um dado essencial dos evangelhos. Não é algo acidental. É o mais importante que os evangelhos têm para contar. Então, não é uma coisa de segundo grau, não? La divinidade de Jesus, os apóstolos eram pessoas incultas, não estavam preparadas. Quem ia inventar isso? Não? Era uma coisa impensável. Todos os apóstolos morreram por testemunhar a verdade sobre Jesus divinizado. E os evangelhos estão cheios de detalhes. Então, todos esses elementos juntos não fazem razoável pensar que a divinização de Jesus foi uma invenção posterior. Ao contrário, Jesus realmente afirmou ser Deus. E aqui nos encontramos com um problema. Este Jesus, fundador do cristianismo, afirmou ser Deus. Não dá para falar, Jesus, eu não acredito que em Jesus, não sou cristão, mas acho que Jesus era um líder muito importante, era um homem sábio. Não era um homem sábio, não era um líder, não, porque ele afirmou ser Deus. Isso é uma loucura. Que ser humano afirma isso? Nos anos 60 teve um cara que se chamava Manson, não? Talvez vocês lembram dele, do movimento hippie. Ele afirmou ser Deus, não? E muita gente seguiu ele. Mas depois acabou matando negros e abusando, e acabou em prisão perpétua. Aí todo mundo abandonou, ele acabou e morreu na cadeia completamente desprestigiado. As pessoas que afirmaram isso, ninguém passou a história. Porque realmente dizer isso é muito ousado. Mas Jesus não só falou isso com toda clareza, mas conseguiu a adesão dos discípulos e de intermináveis gerações posteriores. Depois vamos ver quais são as provas que ele dá, não? Mas ele de fato afirmou isso. Então só tem duas possibilidades. Ou Jesus está louco e não merece nossa atenção, porque está afirmando uma coisa muito, absolutamente irracional, que ele ser Deus, não? Ou Jesus dizia a verdade. E então, tudo muda. Aí sim, tudo muda. Se esse homem, chamado Jesus, era Deus, gente, esta viagem que vamos fazer agora é de extrema importância. É o momento no qual Deus entrou no espaço, no tempo, veio a nossa casa, que é aqui o planeta Terra, e nos deixou uma mensagem. Vamos estar na terra onde Deus pisou. Não, é uma coisa incrível. Se ele é Deus, se Jesus era Deus, tudo muda. Nós realmente vemos Jesus e seus ensinamentos, sua mensagem, de um jeito completamente diferente. Então, ele não é uma lenda, mas ainda pode ser que ele falava, eu sou Deus, de um jeito, digamos, poético. É uma imagem que Jesus estava usando. Jesus falava muito em parábolas. Ele dizia, o reino dos céus é como uma pérola, não? Como uma rede, como um tesouro. Vós sois a luz do mundo, o sal da terra.
Mas, lógico, ele não quer dizer que o reino dos céus é uma pérola, não, é uma imagem, não? Não quer dizer que nós somos só luz do mundo, que nós brilhamos, não, é uma imagem. Mas é verdade, Jesus falava muitas vezes em parábolas, mas ele também falava de um jeito claro e direto. E era muito fácil saber quando ele estava falando claro e quando estava falando com símbolos. Em outra oportunidade, Jesus fala... ahora voy a falar la afirmación, mas un detalle del hebraico que es muy importante. En el Antiguo Testamento, eu sou, las duas palavras eu sou, é o nome que Deus se dio a si mesmo no Monte Sinaí, cuando, no, perdón, en la llama, perdón, en aquella arbusto, ¿cómo se fala? En aquella planta que estaba ardiendo que apareció a Moisés, ¿no? Ahí él se declaró, Moisés preguntó, ¿cuál es teu nome? Preguntó para Deus, y Deus respondió, eu sou. Eu sou te envía. Fala para eso que eu simplesmente sou. Yo soy que existo. En el fondo es esa la idea, ¿no? Yo soy aquel que existo y por lo cual todo existe. Yo no tengo nome, porque ninguém me pode conhecer plenamente, ¿no? Y Jesús usa muito esa expresión. Eu sou, eu sou. Ele dice, eu sou a luz do mundo. Eu sou o bom pastor. Pensa un momento conmigo. Estas expresiones de Jesús de ser la luz, de ser el buen pastor, ya eran conocidas por los judeos. ¿Por qué? Porque había salmos que falaban de eso. El Salmo 23, por ejemplo, dice así, o Señor es meu pastor. Ahí ven Jesús y dice así, eu sou o buen pastor. Para cualquier judeo familiarizado como ellos eran ya con el Antiguo Testamento y con los salmos, o buen pastor es solo un Deus. Cuando llega Jesús y usa esa expresión, eu sou, y agrega, oh, bom pastor, gente, él se está colocando en el lugar de Deus. El Salmo 27 dice, Yahvé, o Señor, es minha luz y minha salvación. Pronto, a partir de ese momento, minha luz y minha salvación es o Señor. De pronto llega Jesús y dice, eu sou a luz do mundo. Isso é muito forte. Isso é uma clara declaração de divindade. Y eso Jesús falou muchas veces. Aquí colocó, él se coloca acima da ley. ¿Por qué acima da ley? Porque dice, teis escutado, ¿no? Que fue dito, no matarás. Mas eu vos digo, todo aquel que llama todo seu irmão ya es culpado, ¿no? O sea, ele corrige a lei de Moisés. Isso é uma coisa impensável. A lei de Moisés foi dada por Deus en el monte Sinaí. ¿Quién es este Jesús que ven a corregir a Moisés? Imagina, ele se coloca acima do templo. O templo era el lugar donde habitaba Deus. Y Jesús fala, destruyan ese templo y en 3 días yo lo voy a reconstruir. O sea, como si fuese más importante. O sábado, o Shabbat, tienen que ser respetados. Ustedes van a ver eso en Israel, es increíble, ¿no? Como los judeos respetan o Shabbat y ninguém faz nada, ¿no? Pues ven, o Shabbat é parte da lei de Moisés, não? E Jesus não respeitava o Shabbat, não? O sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. O filho do homem, falou uma vez Jesus, é senhor do sábado. Gente, e muito, isso é mudar a lei, isso é mudar, é corrigir a Deus. Só Deus pode corrigir a Deus. Otro ejemplo, ¿no? Shekinah en hebreo es la efusión invisible de Deus, ¿no? Y cuando Jesús fala, tiene un libro, hay un libro judeo que es la Mishnah. Libros judeos son la Torá, o Talmud y la Mishnah. O la Torá es la historia, igual que nuestra Biblia, el Antiguo Testamento. Después está o Talmud, que es la ley judaica y la interpretación, ¿no? Y después está a Mishnah, que son los comentarios de los rabinos históricos y famosos de Israel sobre a Torah y sobre o Talmud, ¿no? A Mishnah, en el capítulo 3, dice así, si 2 o 3 están unidos para estudiar la ley, Shekinah vive en medio de ellos. Yo coloqué esa palabra en hebreo, Shekinah, para que vocês vean, ¿no? O Espíritu de Deus, ¿no? O Espíritu invisible de Deus, o sea, o Espíritu Santo,
está en medio deles. Aí vem Jesus e fala assim, onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali estarei eu em meio deles. Ou seja, se você é um judeu, o sea, Jesus não deixou lugar a dúvidas. Ele está afirmando ser Deus. E por se ainda ficava alguma dúvida, ele fala inclusive isto explicitamente. Em João 14, ele diz, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Em João 8, ele diz, antes que Abraão fosse, eu sou. Oh, isso é muito forte. Em João 10, ele fala, eu e o Pai somos um. E desde logo, aquela famosa, digamos, reclamo que faz Caifás en el momento solemne de la condenação, dice así, conjuro-te, diz Caifás, pelo Deus vivo, que nos diga si tú és o Cristo, o Filho de Deus. Caifás sabia, ele não conseguiu condenar a Jesus por nenhuma acusação. Los testimonios que levaron se contradijeron, en fin, no consiguieron nada. Digamos que casi que aquel juicio que tenía montado contra Jesús va agua abajo, ¿no? Último recurso de Caifás fue este aquí. De pronto se le ocurrió pedir a Jesús que él mismo se declarase Dios, porque eso era una heresía. Dizer que Jesús era Mesías, tudo bem. Eu posso não segui-lo, mas isso não era um pecado. Agora, dizer que você é Deus, isso sim é uma heresia. Então, a pergunta de Caifás está muito bem pensada para precisamente inculpar Jesus e ter de que condená-lo. Conjuro-te, diz assim, pelo Deus vivo, que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus, calibrando muito bem suas palavras, sabendo que, no fundo, era o sumo sacerdote, em nome do povo de Israel, quem perguntava, ele muitas vezes negou ser Deus, não? Ele não negou, sino que não queria manifestarlo. Agora não. Agora é o momento de declararlo publicamente, porque era a última chance de los judeus aceitar a seu Deus que les estava visitando, ou seja, Jesus, não? Então, ele declara solenemente a sua divindade. E respondem, tu o disseste, digo-vos que vereis, ou seja, eu sou sim, não? Digo-vos que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Então, Jesus era e afirma claramente ele mesmo ser Deus. Não está falando em poesia. Esse homem nazareno, carpinteiro, nascido no ano 6 a.C., que murió no ano 20 e tanto de nossa era um homem real, fez milagres, muita gente le siguió e afirmou ser Deus. Ele chama a Deus Abba, aqui tem outros testemunhos, não? Ele diz de si mesmo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É que todo o que ele fala é só coisa que poderia ser dita de Deus, não de um homem. Mas Jesus lo aplica a si mesmo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Oh, Jesus perdoa os pecados em nome de Deus, não? Eu te perdoo. Não fala assim, Deus te perdoa. Não, não, eu te perdoo. Toma tua cama e vai embora. Confirma a cura do paralítico, se coloca acima da lei. Enfim, aqui tem mais e mais textos que demonstram como Jesus realmente afirmou essa divindade. Podríamos revisar, passarmos a noite inteira aqui, lendo textos do Evangelho, que se você olha com cuidado, se dá conta de que realmente essa história contada por los Evangelhos, um texto histórico de tanto valor e tão antigo, realmente se trata da história de um homem que afirmou ser Deus. Então, esta era a primeira aula que eu tinha. Vou deixar também estes slides para vocês. Y con esto nos dejamos ya claro, primero, cuál era la pretensión de Jesús. Vamos a Israel, vamos a visitar el lugar donde nació, donde vivió y todo, porque o desafío que ele lança é muito grande, é um desafío que ainda hoje para nós fica aí, em frente de nossa vida. Nós acreditamos mesmo, nós acreditamos em Jesus e
portanto, assumimos, abraçamos todas as consequências disso. Bom, la próxima vez que nos reunamos, ¿no? Vamos ver las pruebas que Jesús da da divinidade dele, ¿no? Que são 3 pruebas, também é muito interessante. Mas agora eu gostaria de deixar, se há alguma dúvida, alguma pergunta,